E aí, galera, tudo bem? Então, quando vocês assistirem essa aula, provavelmente vocês já fizeram a prova de química, já revisaram lá tudo que a gente tinha de termoquímica e agora a gente retorna para o nosso conteúdo de cinética química, que nada mais é que uma continuação também do que a gente estava vendo, só que agora a gente está destacando a velocidade ou a rapidez das reações. Então eu vou corrigir os exercícios que tinham ficado para trás, porque a gente deu uma paradinha, né, para dar uma revisada. Então, para acompanhar essa aula, vocês vão pegar o caderno de atividades lá na página 17 e vão acompanhar a resolução dos exercícios que vocês fizeram. Se ainda assim surgir alguma dúvida, me procurem para a gente tentar resolver isso aí. Belezinha? Vamos começar? Então, a primeira questão que vocês tinham aí para responder, ela indicava para você indicar qual seria a velocidade das reações que aparecem nas imagens. E ela diz que toda reação ela necessita de um tempo para ocorrer. Algumas reações vão ser mais rápidas, algumas reações vão ser mais lentas. Aí ele cita dois exemplos aqui. Um acionamento do airbag, tem que ser uma reação muito rápida, né, para poder evitar danos maiores em algum acidente. E aí ele cita a decomposição de um alimento, que a gente pode considerar que seja uma reação lenta. Então, para essas situações que ele apresenta aqui, a gente indica se a reação é rápida ou se a reação é lenta. E aí vocês têm que lembrar de situações aí do cotidiano de vocês. Então, aquela queima de fogos de artifício lá no final do ano, a partir do momento que se acende o pavio e ele percorre todo, né, o foguete, o fogo de artifício, ele já acelera a reação de combustão, a reação que vai liberar aquela luz, né? Então é uma reação que pode acontecer em segundos ou em minutos, dependendo do tamanho do fogo de artifício que está acontecendo. Então eu considero que a queima de fogos de artifícios é uma reação rápida. Você vê no início que você deu o princípio dela com uma faísca, você já vê a reação acontecendo. E aí a segunda imagem ali fala da oxidação no objeto, então a ferrugem. O processo de enferrujar alguma coisa, de oxidar algum metal, pode ser um processo mais demorado se você deixar alguma coisa mais no tempo, né? Algum metal fora de casa, ele vai absorvendo aquele oxigênio do ar e vai estar em contato com a água. Então ele vai estar no tempo. Isso demora até para poder começar a enferrujar. Então a gente considera que seja uma reação mais lenta, uma reação que você pode ir acompanhando no decorrer dos dias. Aí embaixo, dissolução no comprimido efervescente. Pensa lá no comprimido de Eno, né? De estomazil, o pozinho. Quando você coloca na água, ele já começa a liberar aquelas bolhas, ele já começa a reação dele. Então é uma reação rápida, porque você está vendo ali ele acontecer, em alguns segundos ele vai parar essa reação, porque ele já cumpriu o papel dele. Então é uma reação rápida. E por último ficou a digestão de alimentos. Por mais que o ácido clorídrico presente no nosso estômago ele acelere esse processo de quebra das moléculas, quebra das partículas desse alimento, ele é um processo demorado. E isso vai depender do que a gente está se alimentando, né? Se foi mais de proteína, se foi uma carne, é um processo mais demorado porque é mais fibroso, as partículas das moléculas são mais difíceis de quebrar. Então eu posso considerar que é uma reação lenta. Tranquilinho? A número 2 já é uma questão de velocidade média, aquele cálculozinho lá que a gente aprendeu a fazer lá na aula de cinética, né? Então, o que ele está falando? Ele deu as informações num quadro, e esse quadro está dividido aqui em tempo e massa. Então, no tempo zero é o início da tua reação, é antes dela começar a acontecer. No início, você tinha 408 gramas de H2O2, que é água oxigenada, tá? E lá no final de 6 minutos, você terminou essa água oxigenada com uma massa de 170 gramas. Então, é normal isso acontecer quando a gente vê na cinética química a análise das reações. Você começa a tua reação com o reagente total e aí ele começa a reagir para produzir o produto. Então, a massa de reagente no final vai ser menor do que você tinha no início, porque você produziu alguma coisa com aquela massa, então ela não permanece mais a mesma. O que ele quer? Letra A.
ele quer que você calcule a velocidade média da decomposição da água oxigenada expressa em gramas por minuto, exatamente os dados que estão na tabela, só que do intervalo de 0 a 4 minutos. Então, para a gente calcular a velocidade média, a gente não vai usar os dados da tabela toda, a gente só vai usar esse intervalo de 0 a 4 minutos. Então, a formulazinha é a concentração final menos a inicial naquele intervalo, a temperatura final menos a inicial daquele intervalo que ele está solicitando. Então, nós temos ali o intervalo, vamos começar pelo tempo. Como é de 0 a 4, então o tempo final é 4 minutos e o tempo inicial é 0. Em 4 minutos eu tinha 238 gramas de massa e em 0 minutos eu tinha 408. É só diminuir um pelo outro e dividir. Então eu vou ter menos 170 dividido por 4. Lembra que os nossos valores de velocidade média eles são dados em módulo, justamente já pensando nessa quantidade de massa que dá uma diferença do inicial para o final. Então, eu não vou usar o módulo agora cada vez que apresentar, não vou mostrar para vocês, mas quando o valor já aparecer positivo no final, você já sabe que ele está em módulo, tá? Eu só não vou ficar escrevendo ali as retinhas na lateral. Então, eu tenho menos 170 dividido por 4. Então, a velocidade média desse intervalo de 0 a 4 minutos é de 42,5 gramas por minuto. Ok? Esse é o tempo de decomposição, é a massa que vai se decompor para cada minuto. Tranquilo? Letra B. Ele quer a velocidade média da decomposição da água oxigenada expressa em mol por minuto no intervalo de 0 a 4 minutos. Então, em vez de utilizar a massa que ele nos deu, nós vamos utilizar agora a quantidade em mol. Primeira coisa, eu tenho que achar a massa em mol da água oxigenada. Né? Então, a água oxigenada, a fórmula molecular dela é H2O2. E aí a gente separa. Nós temos dois átomos de hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, ele deu esse dado aqui ali no enunciadinho. Então, você vai fazer 2 vezes 1, 2. Oxigênio, nós temos dois átomos, só que a massa dele é 16. E fazendo essa multiplicação, eu vou ter 32. Soma, porque eu quero a massa total da minha molécula, então eu vou ter 34 gramas. Então, eu sei que 1 mol, essa é a velocidade média que nós encontramos anteriormente, tá? Para a gente comparar. Eu sei que 1 mol de água oxigenada tinha 34 gramas, tem 34 gramas. Só que eu quero saber para aquele intervalo que eu calculei anteriormente, quando eu tinha 42,5 gramas. Então, esses 42,5 gramas equivalem a quantos mols de água oxigenada? É só fazer uma regrinha de 3. 1 mol de água oxigenada tem 34 gramas, quantos mols terão 42,5? Então, 1,25 mol por minuto. Tranquilinho? E a letra C, ele fala sobre a velocidade média de formação do oxigênio expressa em mol por minuto no intervalo de 0 a 4 minutos, de acordo com a equação da decomposição da água oxigenada. Então, eu vou utilizar o valor que eu encontrei aqui em mol por minuto, ok? Só que a gente tem que fazer uma análise aqui. Ele quer a velocidade média de formação do oxigênio. Então, eu vou comparar a decomposição da água oxigenada com a formação do oxigênio. Então, o que aparece para nós? 1 mol de água oxigenada, olha a equação. 1 mol de água oxigenada produz meio mol de oxigênio. Está ali na tua equação. Tá? Então, esse dado é bem importante. Essa análise que você faz do que está acontecendo na tua equação é o que vai determinar o teu resultado. Quanto que você calculou de água oxigenada? 1,25 mol. Então, para 1 mol de oxigênio, para 1 mol de água oxigenada, eu produzo meio mol de oxigênio, mas como ele quer para aquele intervalo de 0,4 mol por minuto, que foi o nosso cálculo anterior, eu sei que 1,25 mol de oxigenada vai produzir, então, quanto de oxigênio? Novamente, regrinha de 3. Então, eu sei que quando eu tenho 1,25 mol de água oxigenada, eu consigo produzir 0,625 mol por minuto de oxigênio. Ok? Então, a gente só analisou a equação. Ele está me falando que 1 mol de água oxigenada vão produzir meio mol de oxigênio. Esse dado está ali para nós. Você pega o teu dado anterior, que o que você calculou do intervalo de tempo que ele solicitou, que é o 0 a 4 minutos,
em mol por minuto, por isso que a gente utiliza aqui o último dado calculado. E aí eu tenho que calcular quanto de oxigênio vai ser formado a partir dessa quantidade de água oxigenada. E aí nós encontramos o valor de 0,625 mol por minuto. Não é difícil, mas a interpretação aqui, gente, tem que prestar muita atenção. Como todas as questões de química, né? Então vocês vão ter que desenvolver essa habilidade cada vez melhor. Ok? Vamos continuar? Questão 3. Ele fala sobre uma manchete do jornal Estado de São Paulo, onde está dizendo que o gás metano produzido por vacas é usado para abastecer veículos. E cientistas argentinos desenvolveram essa tecnologia para aproveitar o gás metano gerado pelos bovinos, que tem efeito estufa na atmosfera do planeta. E aí ele conseguiu, por meio aí de um estudo, coletar os determinados dados. Em determinado tempo, você teria uma quantidade em mol por litro de metano e também de CO2, tá? E aí, com os dados da tabela, a velocidade média entre 0 e 20 minutos, quer dizer que é a tabela toda, foi determinada com o valor. Então, ele quer a velocidade média da reação. Então, a gente tem que prestar atenção no que está acontecendo. Então, o que nós temos? Como ele só está falando sobre o metano, nós vamos utilizar apenas os dados do metano. E se vocês forem analisar essa comparação que ele está fazendo, está faltando um dado aqui para o CO2. Ok? Então, a gente não vai calcular ele. Nós não temos dados suficientes para o cálculo do CO2. E outra, ele nem comentou sobre o CO2 aqui. Ele está falando sobre a pesquisa sobre o gás metano e quanto que é produzido, ok? Então, por isso que a gente utiliza somente os dados do gás metano, porque são dados completos e é o que ele está citando no enunciado. Então, nós temos ali o tempo de 20 final e o tempo inicial 0. E aí nós temos uma concentração de 0,020 mol por litro no final e 0,050 mol por litro no inicial. Fazendo esse cálculozinho, nós vamos encontrar 0,030 dividido por 20. E aí uma velocidade média de 1,5 vezes 10 a menos 3. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Tranquilo? Às vezes a gente tem dados a mais justamente para vocês ficarem aí tentando resolver, mas sem necessidade. É para atrapalhar a nossa interpretação. Então, vamos para o próximo. Questão 4. Então, para preparar o sagrado cafezinho todos os dias, assar o pão de queijo e reunir a família para almoçar no domingo. Tarefas simples e do cotidiano ficarão mais caras a partir dessa semana. O preço do gás de cozinha será reajustado pelas distribuidoras pela segunda vez esse ano, com isso cozinhar ficará mais caro. A equação química que mostra a queima do butano, que é o nosso gás de cozinha em nossas residências, está apresentada aqui. Então, nós temos o gás butano reagindo com oxigênio, produzindo CO2 e água, a reação de combustão normal. O quadro abaixo ilustra a variação da concentração do gás butano em mol por litro em função do tempo. Então, conforme vai passando o tempo, eu vou diminuindo a concentração de gás butano. As velocidades médias da queima do gás cozido nos intervalos de 0 a 5 e 1 a 3 horas são respectivamente. Então, são dois dados que ele está me pedindo, dois intervalos diferentes, de 0 a 5 e de 1 a 3. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular de 0 a 5. Então, de 0 a 5, eu tenho como final a concentração é 14,9 menos a inicial, que é 22,4. O tempo é em horas, então eu não mudo esse dado. Então, o final é 5 horas, o inicial é 0. E aí eu vou encontrar 7,5 dividido por 5, uma velocidade média de 1,5 mol por litro por hora, né? No intervalo de 0 a 5. Mas aí ele quer o segundo intervalo. Ele quer para 1 a 3 horas. Então, a gente vai pegar de 1 a 3. De 1 a 3, eu vou ter ali uma concentração final de 16,6
menos a inicial a 1 hora, que é 20,8. Então, o tempo final é 3 horas e o tempo inicial é 1 hora. Fazendo o nosso cálculozinho, eu vou encontrar 4,2 dividido por 2 e o volume, a velocidade média vai ser 2,1 mol por litro por hora. Lembrando novamente que eu não estou usando sinais negativos porque os valores finais têm que ser dados em módulo, por isso eles aparecem positivo. Tranquilinho? Questão 5. Considere a reação abaixo. Então, a gente tem uma reação de formação de amônia, né, que é a reação do gás nitrogênio com hidrogênio e forma aí o NH3. Para determinar a velocidade da reação, monitorou-se a concentração de hidrogênio ao longo do tempo, obtendo-se os dados contidos no quadro que segue. Atenção, ele está falando sobre a concentração de hidrogênio. É normal a gente querer relacionar isso com formação de amônia, tá? Com base nos dados apresentados, é correto afirmar que a velocidade média de formação da amônia será. Então, aqui ele quer saber a velocidade média de formação da amônia, mas a concentração que foi monitorada foi de hidrogênio. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, como as alternativas estão em minutos, eu passo de segundo para minuto, que já faz essa conversão. Então, 120 segundos é igual a 2 minutos. Então, o que nós vamos utilizar aí? Velocidade média. A concentração final é 0,4 e a concentração inicial é 1. Dividido por 2, porque eu passei de segundos para minutos, menos 0, que é inicial. Então, nós temos aqui 0,6 dividido por 2 igual a velocidade média de 0,3 mol por litro por minuto. Terminou aí? Não, porque agora eu tenho que comparar porque esse cálculo que nós fizemos é para descobrir a velocidade média de formação da amônia. Então, a gente volta lá para a nossa equação. Eu tenho 3 mol de hidrogênio formando 2 mol de amônia. Então, de novo, prestem atenção. Essa tabela foi determinada para a concentração de hidrogênio, não de amônia. Por isso que agora eu vou ter que fazer essa comparação para encontrar essa quantidade de amônia, tá? Por isso que a gente não terminou ali no cálculozinho, porque a tabela é sobre o hidrogênio e não a amônia. Então, se eu sei que 3 mol de hidrogênio produzem 2 mol de amônia, 0,3 mol de hidrogênio, que foi o que nós encontramos, que foi o que nós calculamos, vão produzir quantos mols de amônia? Então, isso aqui que é importante vocês prestarem atenção. Então, faz ali a nossa regrinha de 3 e vamos encontrar que vai ser a velocidade média de formação da amônia de 0,2 mol por minuto. Ok? Então, prestem muito bem atenção no enunciado, é muito fácil. Olha, tem até alternativa aqui, se você quiser marcar e terminar aqui. E aí vai estar errado, porque ele pede velocidade média de formação da amônia, mas os dados que ele me dá na tabela é do hidrogênio. Por isso que esse negócio não pode terminar ali no nosso cálculo. Então, a opção correta é 0,2 mol por litro por minuto. Tranquilinho? Olha quanta coisa para a gente prestar atenção, né? E a questão 6. A sacarose é um disacarídeo encontrado nos vegetais fotossintéticos que pode ser obtido a partir da cana-de-açúcar ou da beterraba. A hidrólise da sacarose produz glicose e frutose de acordo com a equação. A hidrólise é você ter uma reação de determinar a substância com água e transformar ela em uma substância só, um produto final só. A tabela a seguir apresenta a variação da concentração de sacarose em função do tempo em minuto nas condições ambiente. Então, a concentração está em mol por litro e o tempo está em minuto. A velocidade média da reação de hidrólise da sacarose nas primeiras 5 horas de experimento, determinada com os dados da tabela, é igual a... Nós não vamos mudar a unidade de tempo. Nós só vamos determinar o que esse tempo é referente a 5 horas. Né? Então, 60 minutos é 1 hora, 150 minutos é 2 horas e meia, 300 minutos são 5 horas. Então, é esse dado aqui que nós precisamos para poder calcular aqui o nosso experimento. Ele quer de 1 a 5 horas. Então, vamos lá.
De 1 a 5 horas, eu tenho de concentração final 0,20 e concentração inicial de 0,50. Como tempo final, eu tenho 300 menos 0. A velocidade média agora vai ser 0,3 dividida por 300. E aí eu tenho um resultado da velocidade média para essa reação de 1 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Ok? Então a única coisinha diferente aqui era determinar quantos minutos eram referentes a 5 horas para poder utilizar os dados corretos. Então a nossa resposta correta é a letra C. Ok? Ok, pessoal, vamos para a última questão aí, então, da página 17. Então, questão 8. Durante muitos anos, a gordura saturada foi considerada a grande vilã das doenças cardiovasculares. Agora, o olhar vigilante dos médicos e nutricionistas volta-se contra a prima dela, cujos efeitos são ainda piores, a gordura trans, que é um composto com ligação dupla. Durante a hidrogenação catalítica, que transforma o óleo de soja em margarina, isso aqui vocês vão ver tudo lá no terceiro ano, tá? Formam-se ligações duplas tornam-se ligações simples. O gráfico a seguir representa a variação da massa da gordura trans em função do tempo. O que ele deu então aqui? Aqueles dados que a gente utilizava em tabela agora apareceram em gráfico, tá? Mas nós podemos transformar isso aqui em tabela para ficar mais simples. E aí ele quer que você interprete esse gráfico e assinale a alternativa incorreta. Como são várias coisinhas que a gente tem que fazer, nós vamos fazer o passo a passo aqui. Então nós temos esse gráfico e se a gente for analisar ele, eu posso transformar ele nessa tabela aqui. O que acontece? Então no tempo 0, eu tenho uma massa de 16 gramas, ok? É assim que você vai colocando o gráfico. No tempo 2, você tem uma massa de 8 gramas. No tempo 4, você tem uma massa de 4 gramas. No tempo 6, deu uma caidinha, você tem uma massa de 2 gramas. E no tempo 8, fica ali na metade, você tem uma massa de 1 grama. Ok? Então, tirei os dados do meu gráfico e joguei na minha tabela para eu ver essa evolução melhor. E aí eu começo a analisar as questões que ele quer que eu encontre a incorreta, então eu vou ter que fazer uns cálculos para isso, né? Então, na letra A, ele fala que a velocidade média entre os pontos B e C é de 2 gramas por minuto. Então, a gente vai fazer a velocidade média entre o ponto B e C. Então, nós temos ali 4 de massa final e 8 de massa inicial nesses pontos. Temos também 4 de tempo final e 2 de tempo inicial. E aí nós temos 4 sobre 2, uma velocidade média de 2 gramas por minuto. Então a letra A, ela é a correta. Então não é isso que a gente está procurando, nós estamos procurando a incorreta. Vamos para os próximos. A letra B, ele fala sobre a velocidade média da reação para o mesmo intervalo de tempo, aumenta com a passagem do tempo. O que ele está dizendo? Que vamos supor, de um ponto para o outro, né? Um intervalinho de um ponto para o outro, aumenta com a passagem do tempo essa velocidade média. E aí nós vamos ter que calcular para cada um dos pontinhos para verificar se ele está aumentando ou se está diminuindo essa velocidade média. Então nós temos ali a nossa tabelinha e nós vamos calcular aqui entre o ponto A e B. Nós vamos coloca os dados ali inicial e final do A e B e nós vamos encontrar uma velocidade média de 4 gramas por minuto. Aí entre o ponto B e C eu estou indo de 1 em 1 intervalo, tá? Entre B e C nós temos os dados iniciais e finais e encontramos a velocidade média de 2 gramas por minuto. E aí entre C e D, coloca os dados iniciais e finais, vocês já estão craques aqui, eu não preciso ficar repetindo esse tipo de coisa. Velocidade média encontrada de 1 grama por minuto. D e E, que é o nosso último ponto, coloca os dados iniciais e finais, velocidade média de 0,5 gramas por minuto. O que aconteceu? Ele está falando que a velocidade média está aumentando com a passagem do tempo, mas na verdade ela está
diminuindo. Então, a velocidade média dessa reação para o mesmo intervalo de tempo diminui com a passagem do tempo. Então, a letra B é a nossa resposta incorreta. E é essa que a gente está procurando. Tranquilo, pessoal? Não é difícil esse conteúdo. É só uma questão de interpretação. Os cálculos são fáceis. É só você saber o que você está colocando nessa formulazinha. Para a próxima aula, nosso próximo encontro, também a gente pode revisar as outras questões que ficaram para trás para poder avançar nesse conteúdo. Belezinha? Até a próxima aula.